Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe várias dicas de livros de não ficção para você começar e amar esse gênero, que é um dos meus gêneros preferidos. Eu sempre tô procurando, tentar encaixar aí esse tipo de leitura, nas minhas metas mensais. E eu trouxe livros de não ficção para tentar agradar a vários estilos possíveis para todos os gostos. Então aqui tem livro mais fluido, mais rápido de ler, mas também tem livro bem denso. Tem HQ, tem livro curto, tem calhamaço, tem livro nacional, tem livro estrangeiro. Enfim, tentei trazer de tudo um pouco aqui para algum desses livros você precisa ler, precisa encaixar aí na sua meta de leitura também, que eu tenho certeza que você vai amar demais. E se você gosta desse tipo de vídeo, trazendo listas aqui de livros, já aproveita que você tá aqui e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, para me acompanhar aí nas próximas leituras, nos próximos vídeos de lista também. Lembrando que todos esses livros eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição, que é o link da Amazon, mas lembra que também tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa, não necessariamente precisa ser esses ou somente livros, qualquer coisa que você comprar vai me ajudar bastante com uma comissão e não muda nada no valor final da sua compra. E sem mais enrolação então, bora! Começando então com essa minha primeira indicação. Essa aqui é para quem gosta de livros que falam sobre investigação, True Crime, que são os crimes reais, E esse livro aqui é o Arquivos Serial Killers, da Ilana Kazoy, que é uma autora nacional. Eu tenho essa edição aqui, lindona, belíssima, da Dark Side Books, com esse corte vermelho. E esse livro aqui reúne dois livros. Aqui tem o primeiro, que é o Louco ou Cruel, e o segundo, que é o Made in Brazil. Esse primeiro aqui, ele já começa trazendo os perfis psicológicos, desses serial killers. Vai falar quem é esse serial killer, como tudo começou na vida dele. Vai classificar também quais são os 4 tipos de serial killers, que é o visionário, o missionário, o emotivo e o sádico. Vai falar também sobre a vítima, o que esse serial killer procura quando ele tá ali caçando algum tipo de vítima, qual que é o perfil da vítima, o que é mito quando se trata, de crimes reais, de serial killers, como a parte investigativa funciona, Então, os passos, que o FBI segue para fazer a análise ali da cena do crime e tudo mais. Fora que aqui também tem, com muitos detalhes, a história de 16 casos reais que envolve aí esses serial killers que são bem famosos. Então aqui tem o Ted Bundy, tem o próprio Jeff Dahmer, tem o John Wayne Gacy. E fora aqui também tem muitas fotos reais. Aqui é o Ted Bundy com várias das vítimas dele. Tem aqui o Ed Kemper, que ficou bem conhecido depois da série, Ele apareceu na Mindhunter. O famosíssimo pós-série da Netflix, Jeff Dahmer. Tem uma parte de anexo aqui também que contabiliza mais de 300 perfis de serial killers, contabilizando a quantidade de vítimas deles. Isso ao longo, do mundo inteiro. Aí depois, quando chega a parte 2, que é o Made in Brazil, vai falar justamente de serial killers nacionais brasileiros. Então aqui vai falar do Chico Picadinho, vai falar do Vampiro de Niterói, vai levantar o caso também daquele Pedrinho Matador. Essa parte aqui, eu achei inclusive bem pesada, porque tem várias fotos das próprias vítimas, porque como são casos reais, são casos que a gente tem um pouco mais de acesso, Pelo menos a jornalista aqui, ela conseguiu reunir várias fotos reais. Algumas foram vítimas de esquartejamento, então tem fotos do corpo e tudo mais, então isso tudo é bem pesado, eu nem preciso falar, que é cheio de gatilhos. Então é realmente para quem tem interesse nessa temática, para realmente dissecar esses casos. Fora que também a autora, ela reúne várias entrevistas que ela fez, com alguns desses assassinos, e essa parte eu considero bem perturbadora, porque ela vai perguntando, para eles, e eles vão narrando com muitos detalhes exatamente tudo que eles fizeram, a forma como eles fizeram, o que eles sentiram enquanto eles estavam fazendo aquilo. Então assim, bem creepy. Por esses e vários outros motivos, não é um tipo de leitura que eu recomendo fazer assim, direto, pegar esse livro e ficar lendo só ele. Eu acho que é muito melhor quando você intercala esse tipo de leitura com alguma outra leitura, com algum outro livro, seja não ficção ou ficção, mas é realmente para você dar uma pausa, para você dar uma respirada desses casos, porque realmente senão acaba ficando muito denso, muito cansativo. Eu li direto, mas é porque eu tenho probleminha, não é nada que eu recomendo. E essa edição aqui da Dark Side é uma das coisas mais lindas, realmente é extremamente caprichada. Eu gosto muito dessa edição e também esse tipo, de formato, com fotos e tudo mais, você realmente fica bem imerso dentro da história. Então, para quem gosta de leitura tensa, pesada, recomendo. Daí, para quem gosta dessa vibe mais pesada, mais voltada à parte de investigação e casos reais, eu trouxe mais um livro de uma autora mulher também, que é exatamente nessa mesma vibe,
que é o Lady Killers, da Tori Telfer. Também edição da Dark Side, linda, uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui na estante. Só que, diferente daquele outro livro, esse daqui vai focar justamente só em assassinas em série mulheres. Aqui vai trazer 14 casos reais em que as mulheres foram as protagonistas, né, dessas cenas de crime. Então vai falar o modus operandi de cada uma, qual foi a motivação ou as motivações, né, pelos crimes, ou se não teve motivação nenhuma. Esse daqui também, ó, é um livro que tem muitas ilustrações, tem marcação também que foi feito pela própria editora, ó. Esse daqui eles que fizeram, acho bem lindo. E também, esse daqui é mais um livro que eu recomendo intercalando. Leu um caso? Dá uma pausa. Vai ler outra coisa. Leu 1, 2 casos. Vai fazer outra coisa, vai ler outra coisa, mas esse daqui eu acho que é mais por causa da repetição. Aqui, em muitos casos das mulheres, elas fizeram um assassinato em série com envenenamento, então acaba ficando muito parecido um caso com o outro, e aí você acaba ficando mais cansado. Então, por esse motivo, para não cansar, acho ideal em ficar intercalando. Mesmo que, né, novamente, eu não tenha feito isso, mas eu não sou parâmetro. Daí, fugindo um pouco dessas leituras que são mais densas, que cansam a gente, entrando então no grande universo das HQs, um que eu, nossa, amo, foi uma das primeiras HQs que eu li, eu me apaixonei perdidamente, foi o Maus, do Art Spiegelman, que foi, inclusive, ganhador de Pulitzer. E aqui o autor, ele vai trazer uma autobiografia, né, contando a história dele, principalmente do pai dele, que foi um sobrevivente de um campo nazista de concentração. Aí a gente acompanha a história do pai dele, desde a juventude, depois quando ele se casou na Polônia, depois até, né, ele ser enviado para Auschwitz. E aqui eu gosto muito de como o autor retrata a própria família dele de uma forma muito real. Ele não fica maquiando ou transformando a família dele numa família feliz, aquela família doriana, perfeita, que todo mundo sabe lidar 100% com todos os problemas, todo mundo é bom 100% do tempo em busca da paz mundial. Não, aqui ele traz um retrato bem cru, bem realista, além de, claro, a genialidade que ele realmente pensou em trazer. Os nazistas como gatos aqui nessa história, os judeus como ratos, os poloneses como porcos, e os americanos como cães. E essa história eu achei extremamente comovente. Aqui dá pra ver, ó, como os traços do autor, eles são bem caóticos. Mas eu acho que super combina com toda a história. Enfim, essa daqui é uma HQ maravilhosa. Eu amo, olha só, eu gosto muito desse caos aqui. Pelo menos nessa história, eu acho que combinou muito e super recomendo. Nossa, esse livro é tão bom. Dá vontade de fazer uma releitura dele. Nossa, ele é bom demais. Isso aqui é elite, viu? Próxima HQ que eu também super recomendo, da grandiosíssima Marjane Satrap. Tem uma questão aqui com o nome dessa mulher, que é o livro Persépolis. Esse daqui também, mais uma autobiografia em que a própria autora, ela conta, né, como foi a infância dela, como foi viver na realidade da Revolução Islâmica que aconteceu em 1979 e quais foram as consequências, né, dessa revolução na vida dela, desde pequena, desde a escola, até como ela foi amadurecendo e ela foi mudando as percepções dela sobre a própria política, sobre a própria família, sobre religião, sobre as amizades também, né, que ela ia cultivando ao longo da vida. E esse daqui é um livro que ele te proporciona várias sensações conforme você vai lendo. Primeiro porque ele tem muito humor, porque a autora, ela é realmente bem sarcástica, ela é irônica. Ela tem, né, essa questão de um humor mais ácido, mas, ao mesmo tempo, ela aborda muitos assuntos bem tensos, bem pesados. Então, ela vai falar bastante sobre a questão psicológica, né, que toda essa realidade que ela viveu acabou perturbando ela. E como é um livro, né, que vai retratar uma realidade de guerra e tudo mais, então vai falar muito sobre violência, sobre tortura, a própria depressão que a autora passou, sobre dependência química. E tudo é retratado de uma forma bem assim, direta, não tem muito filtro, e isso é que, pra mim, deixa a leitura perfeita. Eu também amo demais os traços da autora. Aqui, ó, dá pra ver as caras e bocas dos personagens. Eu acho, assim, tudo, pra mim, acho incrível. Eu amei demais conhecer essa história, amei essa HQ, então, assim, essa daqui também, história real, e ainda nesse formato de HQ. Não é um formato que eu costumo ler muito, mas eu tô tentando, né, dar um pouco mais de chance pra esse formato, e esse daqui eu amei, super recomendo também. A minha próxima indicação é um livro bem curtinho, então, assim, é perfeito pra quem tá realmente começando a ler esse gênero, fora também que ele é bem rápido, que é o Nas Sombras do Estado Islâmico, da Sophie Cacique, que é uma autora
que nasceu no Congo, mas esse daqui é o pseudônimo dela por motivos, né, de Estado Islâmico. Então ela preferiu, né, não revelar a verdadeira identidade dela. E o bom desse livro é que ele é narrado como se fosse um romance, mas ele não é. E aqui embaixo fala, né, que é Confissões de uma Arrependida, justamente porque aqui teve uma questão que a autora, ela teve a chance de ir, né, para essa região, só que ela foi porque prometeram para ela uma coisa, era uma outra percepção que ela tinha do local, e quando ela chegou lá, ela viu que não era absolutamente nada daquilo que ela pensava. Por isso, né, que ela acaba se arrependendo profundamente. E esse daqui é um livro bem interessante como uma forma introdutória para a gente conhecer melhor sobre esse regime, sobre essa cultura, né, os costumes locais, a forma também de recrutamento desse regime. Então, assim, isso tudo eu acho bem interessante e ele é bem introdutório, você não precisa entender muito aprofundadamente desse tema para você compreender tudo que fala aqui no livro, porque ele te explica muita coisa. Inclusive, esse livro aqui já tem resenha aqui no canal, todos os livros que tiverem resenha eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. E lá eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre as problemáticas envolvidas aqui, tanto no regime, quanto também em algumas resenhas que eu li na época, né, sobre esse livro. Mas assim, ó, a diagramação dele é bem boa, é bem confortável, tem muitos diálogos, porque como eu falei, né, ele é narrado como se fosse um romance, então acaba sendo bem rápido de ler. E é um tema, assim, bem interessante, dá pra gente traçar também vários paralelos com a nossa realidade, porque isso daqui sempre é atemporal, né, um tema que sempre tá presente na nossa realidade, então também super recomendo. O próximo livro aqui também tem resenha aqui no canal, uma resenha mais recente que eu gosto bastante. Esse daqui já é mais para quem é interessado na área de saúde, de história, para quem gosta da área da medicina também, porque esse daqui é o Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris, e ele vai contar basicamente a biografia do Joseph Lister, que ele revolucionou completamente a história da medicina e das cirurgias também lá no século XIX. Hoje em dia a gente está familiarizado com o Listerine, que é o antisséptico, né, bucal, que justamente foi uma forma de homenagem ao Lister. Por quê? Esse cara aqui, naquela época, ele vivia num cenário tenebroso de como eram feitas as cirurgias, era um verdadeiro cenário de horror, como justamente o título do livro diz. Então, era um cenário em que os médicos faziam as cirurgias o mais rápido possível, porque não tinha anestesia. Então, assim, era cortou, acabou. Então, por isso era mais ou menos assim, uma coisa muito mecânica. Então, eles ficavam com a mesma roupa de uma cirurgia para outra, eles não mudavam. Então, assim, era sangue para tudo quanto é lado, era muita gente assistindo, era um cenário caótico. O conceito de limpeza era praticamente inexistente, isso realmente não existia. Nem uma coisa simples, que hoje é simples, né, como lavar as mãos. Então, justamente graças ao Joseph Lister, hoje em dia, a gente tem um cenário completamente diferente, né? Hoje, quanto mais estéril, quanto mais limpo possível, melhor. Então, assim, isso tudo, eu sou apaixonada por essa temática, eu acho isso tudo muito interessante. E aqui também ele traz alguns conceitos um pouco mais científicos, que a gente pode interpretar como um pouquinho mais difícil de se entender, de se captar, mas dá pra ignorar e seguir com a leitura normalmente, porque realmente é muito boa. Vai, inclusive, retratar muito bem, né, sobre essa realidade que o Joseph foi obrigado a conviver naquela época com colegas extremamente tradicionais que se recusavam, né, a aceitar esse conceito novo dele, completamente progressista. Enfim, livraço, a edição também da Intrínseca. Perfeita, capa dura, corte colorido também, né? Maravilhosa. Essa edição aqui também, livro muito interessante. E é esse aqui, se você se interessou também, quer saber um pouco mais da história do Joseph Lister, dá uma olhadinha lá na resenha. A minha próxima dica de leitura é para quem gosta mais de assuntos mais psicológicos, para quem gosta de identificar alguns perfis nas pessoas ao nosso redor. Esse livro aqui, super prático, que dá pra gente justamente aplicar no nosso dia a dia, que é o Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler. Essa daqui é uma autora nacional, ela é psiquiatra, ela é especialista também em psiquiatria forense, e esse livro aqui, o interessante dele é que ele não vai falar de psicopatias graves, né, que envolve algum tipo de crime, nada disso. Esses psicopatas, eles estão ao nosso redor. E eles estão espalhados e mais frequentes do que a gente pensa. Não necessariamente envolve algum tipo de transtorno que vai prejudicar alguém. Às vezes é só algum tipo de perfil que a gente precisa ter algum tipo de mais cuidado na hora da gente lidar com essas pessoas. Então, por exemplo, alguns dos perfis que ela aborda aqui é, por exemplo, o antissocial, o borderline, o histriônico, o narcisista, o paranoide, o obsessivo-compulsivo, o simbiótico. Então, assim, tem vários perfis aqui. Conforme eu ia lendo, foi meio que inevitável, eu ia associando com vários tipos de pessoas que a gente foi conhecendo
ao longo da vida que se encaixava muito com vários desses tipos de perfis. E esse livro aqui, diferente do Medicina dos Horrores, ele não tem uma linguagem muito técnica, muito científica. Ele é muito simples de ler. Esse daqui já é mais inclusivo, né? Várias pessoas conseguem captar as mensagens, né? Realmente absorver essa leitura, porque é uma leitura muito simples, muito prática, objetiva e também que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Esse aqui, eu ainda tô, né, pra trazer uma resenha dele. Tô enrolando só um pouquinho, porque eu acredito que esse tipo de temática, né, o YouTube acaba desmonetizando. Então, eu tô enrolando um pouquinho, mas em breve eu vou trazer uma resenha dele, porque eu realmente acho bem interessante falar, né, sobre cada um desses tipos de perfil. A minha próxima dica é para quem gosta daquela sensação de ler o livro numa única sentada, e justamente você lê o livro tão rápido que é como se um trem desgovernado tivesse te atropelado, tivesse passado por cima de você, e aí você fica meio conturbado ali, meio sem saber quem é você, o que aconteceu, que é o Últimas Mensagens Recebidas, da Emily Trunco. Esse livro aqui é basicamente um compilado de mensagens reais, mas que, por algum tipo de motivo, foram as últimas mensagens que alguém recebeu. E a maioria das mensagens, né, justamente fala qual foi o contexto dessa mensagem, né, dessa situação. Então, assim, é um verdadeiro mar de gatilhos, é extremamente sensível, porque tem muitas mensagens envolvendo suicídio, acidentes. Tem muita mensagem de término, né, de relacionamento, de amizade, mas também tem muito rompimento familiar. Tem vários relatos, inclusive, de abuso. Então, assim, é difícil você não ficar sentido, sabe? É difícil você não se comover. Porque é muito fácil você se colocar no lugar, né, dessa pessoa, porque você poderia receber esse tipo de mensagem com um contexto parecido. Então, assim, eu fiquei destruída quando eu li esse livro. Eu realmente fiquei bem emocionada com um caso específico ou outro. Então, assim, esse daqui é um tipo de livro que eu recomendo, porém com cautela. Porque eu, quando li, estava e ainda permaneço em um momento muito bom da vida, né? Que sem muitas preocupações, assim, sem muitos causos, né? E mesmo assim eu fiquei devastada. Então, pra quem já tem algum tipo de preocupação, pra quem tá passando por algum tipo de momento mais sensível, eu não sei se eu recomendo esse tipo de leitura. Eu acredito que seja melhor esperar um pouquinho, ficar um pouco melhor, porque daí isso tem a chance de não te abalar tanto e você se afundar tanto numa bad que aí você fica mais difícil de você sair. Mas pra quem gosta de uma sofrência e esse tipo, né, de leitura, meu, só vai. Além de que também essa edição aqui é bem bonita. Como eu falei, dá pra ler numa sentada, né? Porque é esse formato aqui de leitura, ele tem essa ilustração. Sempre tem uma ilustração que tem a ver com a história e o texto. Então, assim, é bem rapidinho de ler. Bem bom também. A minha próxima dica já é completamente ao contrário desse. Esse daqui já é um livro muito mais humorado. Ele é muito mais cômico, tem esse tom sarcástico, que é maravilhoso. Eu amei, que é o Confissões do Crematório, da Caitlin Dodd. E esse livro aqui, ele também entrou na última lista que eu fiz de 10 livros de terror. Justamente porque ele aborda muito dessas duas temáticas. Ele fala de terror porque é um livro que fala sobre a morte, então a autora ela disseca bastante, né, essa temática, e também é um livro de não ficção, porque é um livro autobiográfico, né? A autora ela vai contar como foi a experiência dela trabalhando nessa funerária. E aqui dá pra entender com o título, né? Às vezes a pessoa ela vai com uma expectativa que essas confissões, né, desse crematório sejam confissões voltadas à parte sobrenatural, algum tipo de mistério que tenha acontecido com a autora. Só que, na verdade, não. Ele é um livro de não ficção muito cru, muito real. Ela justamente vai trazer as experiências dela, mas o conceito que ela tem é sobre a morte. Aqui não tem nada sobrenatural, não tem mistério nenhum. É somente a autora falando de uma forma ultra sincera sobre o que ela acredita ser o culto da morte. É como a gente reverencia, né, a morte, como tem vários tabus a respeito disso, como a gente acaba mascarando, né, a realidade de um cadáver, por exemplo, para ele ficar mais apresentável num velório. Aqui a autora fala bastante também de o quanto as pessoas gastam um rio de dinheiro com o pós-morte, né, num ato de despedida. Então, compra caixões caríssimos, roupas, né, que aquilo tudo não vai servir de absolutamente nada. Então, a percepção que essa autora tem da morte, né, dessa realidade, é uma percepção que eu também tenho. Eu concordo muito com várias reflexões. Ela aborda muito questões filosóficas também, e eu concordo com absolutamente tudo. Por isso que eu achei essa leitura bem interessante. A edição também é bem bonita, né, da Dark Side. E é mais uma leitura que eu gosto de focar bastante nisso, né, de que
não tem absolutamente nada de mistério nessa história, porque eu sei que muita gente começa esse livro com essa expectativa, mas justamente é isso, é o fato de não ter nada sobrenatural aqui que deixa essa leitura tão boa. Por isso que eu também amo, e eu sempre também vou recomendar, e aqui em cima eu gosto muito dessa frase que fala: um livro para quem planeja morrer um dia. Então assim, é um livro para todo mundo. Daí, eu trouxe aqui 3 livraços, que é pra mim assim, uma tríade muito aclamada que eu tive o prazer de conhecer, que são 3 livros da mesma autora nacional, Daniela Arbex, que é Todo Dia, a Mesma Noite, o livro Holocausto Brasileiro e o livro Cova 312. 3 grandes livraços. Para os 3 livros eu dei 5 estrelas e eu favoritei os 3, porque eu sou dessas. Eu vou começar aqui com o Holocausto Brasileiro, que vai falar sobre esse local que era conhecido como Manicômio de Barbacena ou Colônia, em que mais de 60 mil pessoas foram mortas. E os que sobreviveram, né, eles vão relatar nesse livro-reportagem os motivos pelos quais eles foram parar nesse local, qual era a realidade deles, o que eles eram obrigados a enfrentar dia após dia. E é um livro extremamente emocionante, ele é cheio de foto e, assim, tem umas fotos aqui bem pesadas. E eu gostei bastante que ele vai falar principalmente da motivação pelo qual este local existiu e por que ele trabalhava, né, dessa forma. Para variar, né, como quase tudo, não só no Brasil, né, mas tem vários outros locais do mundo em que política, dinheiro acaba sendo colocados antes, né, como prioridade do que valorização da vida, no geral. Então, assim, a forma como a jornalista fala aqui eu acho bem interessante. O próximo livro que eu coloquei aqui, e que por falar, né, em política, em verba, também tem tudo a ver, que é o Todo Dia, a Mesma Noite, que vai falar sobre aquele incêndio que aconteceu em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que acabou levando, né, mais de 200 vidas. A grande maioria foram muito jovens universitários que estavam, né, nessa boate Kiss. E aqui o livro ele vai abordar com muitos detalhes tudo que rolou a respeito desse incêndio. Então vai trazer relatos de várias pessoas, de pais, de amigos, de pessoas que trabalharam ativamente, né, no incêndio. Então, voluntários, médicos, bombeiros, enfermeiros, inclusive falando sobre o susto, né, que esses profissionais da saúde tiveram, porque várias das pessoas que chegavam no hospital ainda com vida, com queimaduras, mas queimaduras leves de primeiro grau, às vezes, acabam indo a óbito por causa da intoxicação, por causa daquela substância tóxica, né, que tinha nas espumas do local e que não era nada adequado ao tipo de local que elas foram aplicadas, né? Então aqui tem muita descrição das problemáticas, né, deste local e que, na verdade, foi um conjunto, né, de fatores e de problemas, desde a fiscalização da prefeitura, o plano de prevenção, combate a incêndio, alvará. Então, assim, tinha muita coisa errada nessa história. O livro aborda bastante, né, várias dessas questões e a gente entende bem, principalmente, a dinâmica, né, de tudo isso que aconteceu, esses relatos. Então, assim, é uma leitura também bem comovente, porque tem muitos relatos de pais, de amigos, então assim, é bem perturbador. Daí, o último livro que eu li dos 3, que inclusive se tornou meu preferido entre eles, é o Cova 312. E esse daqui vai contar a história do Milton. O nome dele completo era Milton Soares de Castro, e ele foi um jovem guerrilheiro de 26 anos, que era um militante político na época ali do pós-golpe de 64. E aqui, justamente, né, vai falar como os militares da época forjaram vários documentos que relatavam como se o Milton tivesse cometido suicídio, só que a questão é que o corpo dele desapareceu misteriosamente. E aqui, essa investigação que partiu justamente da autora, né, da Daniela, vai contar como, na verdade, a ditadura forjou esse tipo de situação. Na verdade, o que rolou ali não foi um suicídio, sim um assassinato. E como isso foi ocultado e a família ficou sem saber onde estava o corpo do Milton, e só foi descobrir depois dessa investigação, depois de 30 anos. E assim, o mais interessante que eu achei dessa leitura é que é um livro muito político. Tem vários nomes de políticos, deputados, vereadores, presidentes, ex-presidentes que são retratados aqui, e nomes que a gente, hora ou outra, ainda vê, né, atualmente na nossa realidade. E não importa o lado, né? Aqui a gente tem o lado dos oprimidos e o lado dos opressores. Ambos também foram entrevistados aqui nesse livro. E o melhor que eu acho desses 3 livros é que eles, além de trazer, né, uma história real que é muito próxima da gente, próxima da nossa realidade, hora ou outra, atualmente, no nosso presente, a gente vê esses casos voltando, esses casos ainda voltando a ser pauta. E eu acho bem, assim, importante a gente
não só conhecer porque faz parte da nossa história, mas principalmente para a gente criar um senso crítico e parar de acreditar em absolutamente tudo que a gente ouve ou que a gente lê. Principalmente se a gente ouvir de pessoas que são muito inflamadas politicamente. Então, assim, eu acho que a leitura, ela sempre vai ser uma grande aliada nossa pra gente cultivar esse senso crítico, pra gente não deixar as pessoas falarem algum ocorrido que pode não ter acontecido ou que pode estar de uma forma deturpada. Então, também a questão da interpretação é sempre uma boa aliada pra gente se blindar, né, contra essas informações falsas. E aquilo também, né, formação inverídica sempre acaba prejudicando o nosso bom senso e a nossa noção de realidade, né, do nosso país. Mas enfim, depois dessa militância toda aqui, a minha próxima e última leitura, que é o 13º livro dessa lista, é o Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, do autor Gerald Brittle. E esse livro aqui, teoricamente, ele é um livro de não ficção, mas tudo vai depender do tipo de crença que você tem, se você é uma pessoa mais cética ou não. Porque aqui vai contar, né, vários casos reais que esse casal, né, o Ed e a Lorraine, participaram. Como eu sou uma pessoa mais cética, eu não acredito em vários desses casos, mas eu quis trazer esse livro aqui para essa lista porque eu sei que boa parte do público aqui do canal gosta de histórias de Stephen King, que é a leitura também, né, que eu gosto de fazer, leituras de terror, de mistério. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, desse tipo de temática e também está interessado em um livro de não ficção, testa esse daqui. Eu achei esse livro bem assustador, mesmo não acreditando em muitas dessas coisas. Então, eu gosto desse tipo de leitura que proporciona, né, esse tipo de sensação. Por isso que eu trouxe ele aqui e recomendo. Inclusive, foi a última resenha aqui do canal. Nessa resenha, eu falo dicas justamente de como evitar que entidades, questões sobrenaturais te perturbem, se você, assim como eu, não tem interesse nesse tipo de perturbação. Então, assim, achei um livro tenso, deu um certo negocinho, assim, de ler de madrugada. Então, se você gosta desse tipo de vibe, se você gosta desse tipo de sensação, recomendo, vai lá ler. Então, esses foram os 13 livros que eu recomendo. Se teve algum desses que você já leu, me conta aqui embaixo na descrição se também foi um tipo de leitura que te agradou, ou se teve algum desses livros que, de repente, eu consegui te convencer, e aí você ficou animado, né, pra começar a ler esse gênero. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo com mais dicas, com mais leituras. Um beijo e tchau!